você pode fazer parte dessa rede de amor que é a família Clube de Arte. Assista nossos vídeos. São mais de 300 vídeos no site clubedearte.org.br, apresentando a visão espírita dos desafios da vida. Integre-se à nossa rede de visualizações e orações pela paz no mundo na programação diária da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, ou pelo site radioriodejaneiro.am.br. Associe-se ao Clube de Arte. Você vai receber na sua casa CDs e DVDs com esses conteúdos, ampliando seu acervo de obras genuinamente espíritas. Quando você contribui, além de receber os seus brindes, você está amparando as crianças e as famílias de 400 obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Os novos associados do Clube de Arte vão receber o DVD Superando os Vícios, mais um exemplar da revista Cultura Espírita e um brinde extra, o DVD Valorização da Vida. Inscreva-se pelo site clubedearte.org.br ou ligue agora para 0 Operadora 21 3017 9800. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem. Jesus, quando esteve entre nós, deixou como promessa a vinda de uma doutrina consoladora, que nos esclareceria e relembraria tudo o que ele nos disse. Naquela época, os homens não tinham maturidade espiritual para compreendê-lo. O francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, 18 séculos depois, foi o grande organizador da doutrina espírita e ficou conhecido pelo mundo com o pseudônimo de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Vamos conhecer um pouco mais da história desse que foi um dos benfeitores da humanidade. Em todas as épocas da humanidade, vamos encontrar a preocupação do homem a respeito dos seus guias espirituais, espíritos que os orientam no seu cotidiano. Recebeu, em várias épocas, nomenclaturas diferenciadas. Allan Kardec teve tanta preocupação com o assunto que, a partir da pergunta 489 até a pergunta 521, de O Livro dos Espíritos, ele faz questão de fazer abordagem a respeito do assunto e recebe como resposta de que eles são variações desses protetores, são espíritos que não têm uma grande elevação moral, porém já têm uma certa vinculação com os seus protegidos, através de vidas passadas ou de vivências presentes, e por essa razão, com essas vinculações, tem a facilidade de intercambiar, dando orientações para a sua vida cotidiana. Fala a respeito dos anjos protetores, guias espirituais, como espíritos de alta envergadura moral, que recebem como dever e responsabilidade orientar e acompanhar os seus protegidos no cotidiano das suas vidas. Essas vidas podem ser 1, 2, 3, não importa. O importante é que eles sempre estarão próximos dos seus protegidos. Quanto mais Rivail avançava nas pesquisas, nas comparações e nas conclusões, percebia que aquele material precisava ser divulgado para o mundo. As informações ali contidas seriam fundamentais para o início de uma nova era. O véu que Jesus lançara sobre algumas questões seria definitivamente levantado. Nesse momento, Rivail decide publicar uma obra, ou talvez várias obras. Percebe a grandeza do trabalho e a premência da sua divulgação.
Foi assim que mais de 10 médios prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, lançada em 18 de abril de 1857. Mas Allan Kardec não trabalhava sozinho. Acompanhando os pensamentos do codificador, mormente quando entrava em ensimesmamento, em meditação, uma figura silenciosa se aproximava e mãos meigas tocavam levemente o ombro e os cabelos do codificador. Amélie Gabrielle Boudet, a esposa, a quem ele chamava docemente de Gabi. Era aquela criatura que chegava nos momentos especiais para dar um toque de inspiração e de ternura ao trabalho do codificador. Tão notável era aquela criatura que num dos casos interessantes de premonição ou pré-cognição ocorrido com Allan Kardec, ela estava participando. Notável em conhecimento, cultura, professora, educadora emérita, era também a auxiliar do codificador nas suas tarefas. Tanto que, no notável fenômeno de pré-cognição, Kardec previu a própria desencarnação. Chamando-a a companheira, lembrou-a que ele teria um compromisso muito importante, uma palestra na inauguração de uma livraria, e disse a ela: Gabi, se porventura, por algum motivo, eu não puder comparecer, você irá ao meu lugar. E em outra ocasião, diz a mesma coisa. E mais tarde, volta a relembrar a companheira: se eu estiver muito doente, ou se porventura estiver desencarnado, não deixe de comparecer à inauguração da livraria. E foi exatamente o que ocorreu, demonstrando o valor notável dessa criatura. Mas não era apenas nesse aspecto que os dois se entrelaçavam estreitamente. Era um casal unido, demonstrando o valor que dava o codificador à família. Um caso interessante ocorreu na cidade de Lyon. Estando ele nessa cidade para realizar uma conferência, um jovem que havia se encantado com o Livro dos Espíritos, depois de vê-lo em uma livraria, adquiriu, leu e se encantou. E descobrindo que o codificador estaria na sua cidade para fazer uma conferência, de imediato correu buscando encontrar o grupo onde estaria falando o mestre lyonês. Esse jovem apaixonado era Leon Denis. Mas naquele dia da conferência ocorreu um fato que veio de encontro às suas aspirações. Havendo mudado o lugar da conferência, ninguém queria faltar, ninguém queria perder a fala do codificador. E como ele era o mais jovem, foi o escolhido para ficar na porta do local onde seria a conferência e indicar aos companheiros para onde havia se trasladado. Aborrecido, triste, porém compreendendo a necessidade desse trabalho, ele permaneceu ali. E no dia seguinte, sabendo onde estava Allan Kardec hospedado, tomou do seu livro e correu à casa. Desejava ter a assinatura do codificador. E quando chega diante da casa, olhando através das barras do portão, ele vê que Allan Kardec vem se aproximando de braços dados com a sua companheira, que tinha nas mãos uma cestinha. Logo, aproximando de uma cerejeira coberta de frutos, ele sobe em uma escada e começa a retirar os frutos que vai oferecendo a Gabi e ela colocando no cesto. A imagem é encantadora. Leon Denis observa aquela cena e pensa no espiritismo.
e pensa na família, em como o codificador em cada momento é a expressão ideal daquilo que ele desejou e realmente passou na codificação. Leon Denis guardou aquela imagem e continuou num trabalho notável, crescendo paulatinamente até se transformar no maior filósofo da doutrina espírita.